as expressões humanas. Elas dizem muito de como nós estamos nos sentindo, pensando na nossa felicidade, no nosso ficar sem jeito ou até quando estamos insatisfeitos. A fala pode dizer uma coisa, mas o corpo, ele indica algo completamente diferente. É interessante mesmo. Ao trabalhar ao longo dos nossos últimos 10 anos com negociação, vendas e comunicação, começamos a desenvolver uma capacidade até de monitorar sinais das pessoas. Em cada conversa, inconscientemente e às vezes bem consciente, analisamos o comportamento das pessoas e de como elas interagem e se posicionam com outras de diferentes níveis e status. E ao verificar alguns estudos que indicavam sinais do corpo em situações práticas, com o aprofundamento da neurolinguística e da PNL, olhar. Muitos batiam, você realmente aprende a ler as pessoas. São alguns deles que gostaríamos de compartilhar, principalmente para você que vende e que negocia. A primeira delas, vamos indicar sinais amistosos. Algumas formas como agimos, sem dúvida, passam a sensação de simpatia e proximidade com outra pessoa. Às vezes, o agir não é dizer nada ou se mexer muito pouco. O silêncio com um olhar atento a outra pessoa, gesticulando a cabeça de forma vertical assim, ó, tá ótimo o exemplo. Dão essa sensação de olhar da pessoa. E quando a outra pessoa percebe que está recebendo essa atenção, a conexão, a familiaridade muda completamente. Não é à toa que as pessoas se sentem tão à vontade diante de médicos e psicólogos, eles se sentem ouvidos e assistidos diante de um problema ou situação que vivem. O sorriso é outro ato simples, mas poderosamente eficiente. Rostos sorridentes são considerados muito simpáticos e atraentes, além de passar muita confiança, felicidade e entusiasmo. A forma como você sorri pode influenciar a maneira de como os outros o enxergam, ajudando em uma conexão ou um afastamento. Sorrisos genuínos liberam endorfina, que nos dão a sensação de bem-estar. A verdade é que não existe contraindicação para sorrir, ao menos que você esteja no enterro ou num desastre, né? Aí não precisa sorrir tanto. Entretanto, existe o sorriso falso e o real. Um olhar atento é possível decifrá-lo. Nos sorrisos reais, as bochechas se erguem, microbolhas são formadas embaixo dos olhos. Para pessoas com mais idade, os pés de galinha aparecem de forma mais ativa. Enquanto nos sorrisos falsos, isso não acontece. Até a boca abre diferente. Geralmente nos sorrisos genuínos aparecem a parte dentária superior, enquanto nos falsos todos os dentes. A inclinação levemente da cabeça em uma conversa, uma movimentação de sobrancelha de baixo para cima rapidamente e um contato visual também ajuda. Então, manter uma postura mais aberta, sem deixar muito os braços cruzados, articular, fazer gestos durante um diálogo, tudo isso ajuda. Todas essas movimentações também são influenciadores positivos e sinais amistosos que transmitem confiança em um tom amigável com o outro. Do contrário, sinais antipáticos, você já viu vários, né? Temos a incrível capacidade de apenas com o nosso corpo transmitir sinais positivos e amistosos, mas também antipáticos. Uma palavra ou ainda quase todo o corpo parado, apenas através dos olhos, você pode prolongar ou associar essa cara mais fechada com uma sensação de invasão. Da mesma forma, quando se trata daquele olhar da cabeça aos pés, que você pode soar até ofensivo, pode demonstrar desinteresse. Todos eles criam barreiras antes mesmo que você possa tentar fechar uma venda. O desinteresse em um papo ou assunto também pode ser observado quando existe uma postura fechada numa conversa, seja com braços cruzados ou mantendo uma distância maior da pessoa. Bocejos falsos, sobrancelha ou nariz franzido por um tempo maior, apertar os músculos da mandíbula, começar a mexer em algum objeto dividindo a atenção e o foco são alguns outros sinais de que a interação não está indo pelo melhor caminho, está indo pelo ralo. Buscar uma nova abordagem pode salvar a sua conversa, quebrar esses sinais antipáticos e uma negociação de venda. Sabe uma outra coisa importante? É o rapport. Vou contar uma história rapidamente.
Na minha infância, uma das diversões em família era imitar o outro, exatamente como se falavam, gesticulavam, a gente virava um espelho. O que um fazia, o outro teria que fazer igual. O que um falava também era repetido na mesma tonalidade. A brincadeira acabava quando a frase era repetida. Vamos fazer eles de casa. Aí ninguém queria se comprometer. Então, nessa época, jamais poderia imaginar que isso seria uma técnica tão forte como vendas, que é o rapport. E a palavra rapport, ela tem origem francesa e significa trazer de volta. Geralmente, dentro do mundo corporativo, a gente até utiliza muito estrangeirismo nos termos, né? Vamos marcar um call. Então, eu estou enviando um invite. Já tenho o briefing do cliente. A reunião será com brainstorm. Estamos trabalhando no business plan. O que aprendi sobre palavra com o uso do estrangeirismo é que você pode até não gostar e nem querer usar, mas é bom ter domínio delas, porque precisa às vezes lidar com o cliente. Mas voltando ao rapport, a ideia da utilização não é fazer como eu promovia na infância, imitar exatamente igual, mas é sim espelhar a linguagem do outro. Se a pessoa estiver cruzando o braço, você cruza o braço. Se a pessoa tiver um tom de voz mais alto, você sobe um pouquinho, tenta fazer parecido com ela. Ela não vai notar conscientemente esse espelhamento, mas ele vai ter um poder fantástico. Ele vai criar uma conexão que a pessoa vai entrar em sintonia com você. Então, como praticar o rapport? Praticando, mesmo, não tem né? outra forma, né? Exatamente. E isso vai acabar gerando uma aproximação maior. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre rapport, como será que a gente motiva as pessoas? E esse vai ser o nosso próximo tópico aqui no Sebrae.